Olá pessoal, eu sou a Ana do AG Eclipse e desde pequena sou uma pessoa bem ambiciosa, ao menos no sentido positivo da palavra. Eu também sempre fui muito controladora e ansiosa, então quando eu comecei a fazer arte eu realmente tive dificuldade com o fato de que, para ser bom em arte, você vai precisar de muita paciência e muita experiência, porque por mais que você se esforce, é difícil pra caramba, para não dizer impossível, você evoluir de um dia para o outro. Talvez por isso, às vezes eu me desafio a melhorar algumas coisas mais rapidamente. Em setembro de 2024, eu passei cerca de 30 dias estudando de forma focada a arte, e eu evoluí disso para isso. Esse ano eu decidi que quero ser a melhor versão de mim mesma em diversos aspectos da minha vida, principalmente da minha arte. Para isso eu resolvi testar o DeepSeek, uma inteligência artificial. Pedi a ele um cronograma de 2 meses para ter uma arte mais complexa e detalhada, como a da maioria dos artistas chineses, por exemplo. Hoje eu estou aqui para falar do meu processo na primeira semana e no primeiro projeto sugerido. Bom, a primeira e a segunda semana, como vocês podem ver na tela, foi dedicada aos fundamentos de linha e controle. O objetivo era o domínio dos traços precisos e a variação de espessura, que é algo que eu confesso, até hoje sinto muita dificuldade, principalmente porque eu tomo medicamento, por conta da minha depressão, e as minhas mãos são muito inquietas, elas tremem bastante. Dito isso, eu tenho que dizer que isso me ajudou, a prática que ele recomendou, que eram exercícios de linha, estudo de caligrafia chinesa e o estudo para, como posso dizer, para o projeto em si, como o desenho de árvores e elementos naturais, ajudou bastante a desenvolver o meu traço. E principalmente no digital, que era o que eu mais tinha dificuldade. De material, eu não usei muita coisa fora do comum. Eu utilizei a minha mesa digitalizadora com a caneta própria para ela, obviamente, e utilizei lápis 6B, uma lapiseira com grafite HB e papel. E somente isso foi necessário para eu evoluir nessa questão de linha. Obviamente eu utilizei tintas, eu utilizei todo o material que eu podia no meu projeto. Entretanto, no fator estudo em si, nos exercícios, nos primeiros desenhos, eu utilizei basicamente isso e acho que no mais uma caneta nanquim, mas ela também não é necessária. A minha primeira árvore, que tinha o projeto para a segunda semana, seria focar em uma árvore com tronco detalhado e folhas estilizadas. E a minha primeira árvore, minhas 2 primeiras árvores foram no tradicional. Eu quis testar os meus conhecimentos prévios. Eu tinha acabado de estudar um pouco, mas não sabia muito, sabe? Não sabia quase nada, pra ser bem honesta. E, bem, esse foi o resultado. O tronco, ele tem uma textura bem mais ou menos, e a copa eu simplesmente não gostei de nada, não traz nenhum tipo de profundidade. A segunda ali, a pequenininha, ela parece muito cartunesca pra mim. Não que isso seja um problema, mas eu sabia que mesmo dentro do cartoon poderia ficar um pouquinho melhor, um pouquinho mais expressiva. Ela estava muito no meio das coisas e eu não gostei bastante. Inclusive, um dos meus principais problemas até hoje, mesmo depois de ter estudado bastante sobre árvores, é o que está expresso
desenho do segundo dia, que foi um desenho digital. E dá pra ver que eu não tinha muita noção de o que fazer com o tronco e a raiz. E até hoje eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade, mas evoluiu bastante. E vocês vão ver no final, né? Essa do terceiro dia pra mim foi a pior de todas, porque eu tava tentando... A do segundo dia, a primeira no digital, no caso, ela foi feita com brushes Copa, foi feita com brushes prontos. Eu não sabia da textura com qualquer brush. E foi por isso que essa árvore ficou tão esquisita. Aí a pintura meio que se seguiu assim. Eu acho que eu não tava com forças nesse dia, porque honestamente ficou horrível, ficou com uma textura que parecia meio massa de modelar. Só que, tipo assim, eu acho que mesmo se fosse... Porque assim, existem livros feitos com ilustrações de massa de modelar pra criança e não fica desse jeito horrendo, entendeu? Mas enfim, eu detestei. E a próxima já deu uma evoluída do caramba, né? Ela é acho que é quarto dia. E, bem, ela tem expressão. E a copa ainda não tava do jeito que eu queria, mas evoluiu bastante. Evoluiu, tipo, pra caramba, e eu gostei bastante de como ficou. O tronco, ele ficou bem detalhado, ficou com uma profundidade muito legal. Já por último, nós temos a que pra mim foi a melhor, que foi a do quinto dia. E, bem, eu acho que foi do quinto, ou foi do sexto. Enfim, talvez eu corrija alguma coisa na edição. Mas enfim, essa árvore, ela ficou eu gostei muito da copa dela. Eu achei bem feita, achei que os detalhes de luz e sombra ficaram muito legais. O tronco, ele poderia ter ficado com um pouquinho mais de profundidade, mas ficou muito bem detalhado. E tava surrando essa última, né? No sexto dia, eu não fiz desenho, porque honestamente, chega um momento que você cansa de estudar e desenhar tantas e tantas árvores. Mas, enfim. No sétimo dia, também não teve desenho, mas pra mim foi um momento muito preparatório, porque bateu uma certa ansiedade com relação ao fato de que eu tinha decidido na minha cabeça desde o início que mesmo que eu treinasse algumas coisas no digital, eu iria também fazer o projeto em si no tradicional, inserir uma folha grande. Eu nunca desenhei uma folha A3 na vida por completa, até o momento em que eu fiz o projeto, entendeu? No oitavo dia, era o dia de começar o projeto. Eu, basicamente, poderia ter passado a semana inteira fazendo ele e cumprido certinho e teria ficado melhor. Só que assim, eu ainda me considero muito longe do nível de ter uma arte assim, extremamente detalhada, pelo menos nessa primeira semana. Eu sei que é isso que eu quero alcançar e eu tenho que me focar para alcançar isso. Entretanto, eu também sou muito rápida nas coisas que eu faço. E talvez para minha ansiedade, eu decidi que eu ia focar em terminar o projeto em um dia. Pode ser meio errado? Enfim, pode. Não façam isso se vocês forem testar e vocês tiverem mais tempo. Não inventem de ser tão ansiosos quanto eu, por favor. Mas enfim,
Eu fiz o projeto em um A3, que é esse daqui. E, bem, existem muitas coisas a melhorar nele, mas deu uma surra nas minhas paisagens anteriores, o que pra mim já é uma grande evolução. A árvore em si, que era o foco principal, e que foi o que eu estudei pelo menos por 35 minutos nos últimos 6 dias, basicamente, ela saiu muito bem. E eu estou ansiosa para continuar, sabe? Para ver no que vai dar. Se vocês quiserem, em breve eu posso fazer um vídeo falando sobre tudo que eu aprendi sobre Linework, porque sim, eu utilizei muitos materiais que o próprio DeepSeek me recomendou, e eu utilizei alguns cursos da Skillshare e, bem, na verdade eu só tenho a ficar feliz comigo mesma, eu acredito, porque apesar de tudo, saiu muito melhor do que eu esperava. E, bem, o fato é que até mesmo as minhas artes digitais saíram disso para isso em pouquíssimo tempo. Então, muito obrigada, DeepSeek. Enfim, vamos ver até onde a gente pode chegar daqui a 7 semanas, mais ou menos. É isso. De qualquer forma, muito obrigada por assistir o vídeo. É isso e até mais.